Começa agora mais um programa A Arena do Futuro, aqui na tela da TV Novo Tempo. Que bom poder entrar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu celular, onde você estiver nesse momento para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. Aqui no cenário, eu tenho a alegria de receber amigos e amigas, todas as semanas que juntos nós estudamos a Palavra do Senhor e eu olho para eles aqui e imagino você aí na sua casa, aí onde você está nesse momento, como uma pessoa que ama a Palavra de Deus e quer entender ainda mais sobre as grandes revelações que Deus nos deixou. Nós não estamos neste mundo abandonados, mas Deus ele está interessado e preocupado na minha salvação e também na sua salvação. Preparado para o tema de hoje? Aperta o cinto de segurança porque vamos começar uma viagem impressionante na Palavra do Senhor. Vamos para Daniel e o capítulo 8. Esse capítulo fala de um carneiro, fala de um bode, eles se encontram, há uma luta, há um chifre grande que é arrancado. O que tudo isso significa? Fica comigo para entender todos esses símbolos, porque o programa Arena do Futuro começa agora. Já retornamos com o programa Arena do Futuro e toda vez que volta depois da chamada inicial, eu sempre tenho um convite para você para pertencer à melhor e maior escola bíblica do mundo, que é a escola bíblica aqui da TV Novo Tempo. Eu tenho nas minhas mãos um desses materiais que nós oferecemos para você gratuitamente, que a Escola Bíblica coloca à sua disposição. Está aqui nas minhas mãos o estudo A Cura do Pecado. São 15 temas baseados na Palavra do Senhor que relacionam as profecias de Daniel e Apocalipse. Você vai entender um pouquinho mais sobre o enigmático número 666, você vai compreender um pouco sobre o Armagedon, besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, uma mulher sentada numa besta vermelha, o que isso significa? Você vai compreender os grandes mistérios da profecia nesta série especial de estudos. Na verdade, este guia aqui é uma complementação a tudo que nós estamos estudando nesta temporada do programa A Arena do Futuro. E agora a sua pergunta é: pastor, eu quero esse material, o que eu preciso fazer para recebê-lo? O que eu preciso fazer para ser aluno da Escola Bíblica? É muito fácil. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 12 98244 0077. Outra vez? 12 98244 0077. Ou você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo na tela aqui agora um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser levado diretamente para o site da Escola Bíblica. Lá você vai ter que preencher um pequeno registro. Você então vai se matricular e nós vamos enviar para você gratuitamente este material. Vai chegar aí na sua casa. Veja que eu falei gratuitamente. Às vezes eu encontro pessoas que perguntam assim para mim: pastor, é de graça mesmo? Depois não vai vir um boletim para eu pagar, não? Não, não vai não. Não tem nada por trás. É só o estudo bíblico para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim: pastor, e se um monte de gente pedir, como é que a Novo Tempo vai pagar tudo isso? A Novo Tempo tem aqui o auxílio, o apoio dos anjos da esperança. São pessoas que acreditam na Novo Tempo, são pessoas que se somam na Novo Tempo e por causa das doações que eles fazem, é possível te oferecer este material. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos e vai complementar aquilo que nós estamos tratando nesta temporada do programa Arena do Futuro. Uma última observação antes de irmos ao estudo. Como estamos numa sequência temática do livro de Daniel, talvez você tenha perdido algum programa anterior e queira retomar o conhecimento e o entendimento para acompanhar tudo que nós estamos estudando aqui. Então, baixa o aplicativo NT Play, que também é de graça, para você ter acesso a todos os nossos
conteúdos especiais do Arena do Futuro e outros programas mais que nós temos aqui na Novo Tempo. Tudo certo? Então vamos à Bíblia, porque você sabe que aqui no programa Arena do Futuro tudo começa na palavra. O nosso mundo está tomado pelo pecado e é um mundo completamente injusto. Pessoas boas sofrem e em outras situações, pessoas más parecem que se dão bem. Isso acontece porque o bem e o mal que passamos, ele nem sempre será consequência das escolhas que fazemos. É possível escolher certo e passar por dor. E é possível escolher errado e por um momento parecer que deu certo. Mas nós não podemos nos enganar. Chegará o dia em que a verdade triunfará e muito mais do que dores e as conquistas desta vida. Esta vitória sobre o pecado vai garantir para os filhos e as filhas de Deus a vida eterna. O capítulo 8 de Daniel está diretamente relacionado com o capítulo anterior. Vimos em Daniel 7 o surgimento de um chifre pequeno que representa um poder político-religioso que sairia do meio do Império Romano com pretensões de trocar a palavra de Deus pela tradição, trocar a lei de Deus pela lei estabelecida pelos seres humanos, de deixar de lado os ensinamentos divinos e colocar no seu lugar ensinamentos humanos. Haverá uma luta para modificar os mandamentos de Deus e levar as pessoas a viverem o engano e a mentira. Para entrarmos no capítulo 8, é preciso resgatar o finalzinho do capítulo 7. Porque o final do capítulo 7 vai apontar para aquilo que vamos ver no capítulo 8. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, versos 26 até o 28. Deixa eu ver se a minha cordinha está aqui no capítulo 7, versículos 26 a 28. Já cheguei. Diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Versículo 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Precisamos esquecer um pouco aquilo que acontece à nossa volta e pensar naquilo que acontece acima de nós. Seria bom olhar os problemas que temos aqui na terra desde a perspectiva do trono de Deus. E o capítulo 7 é exatamente isso. Ele termina com alegria e felicidade, porque o reino será restabelecido para o Senhor. Nosso planeta é um mundo revoltado e cheio de destruição, porque aqui entrou o pecado. Adão e Eva, os nossos primeiros pais e representantes da humanidade, eles abriram as portas deste mundo para o sofrimento, para as mortes, para desastres, para angústia, para medo, para traumas e para problemas. Agora, Jesus veio para nos dar esperança. A vida que temos não é a vida que foi planejada originalmente por Deus. Em Daniel 7, está escrito que um dia o mundo inteiro irá adorar novamente ao Senhor. No capítulo 8, o conflito vai se intensificar, mas antes de entrar nesse conflito que fica pior, eu quero começar com a esperança do final do capítulo 7. O profeta volta os seus olhos para eventos que acontecerão no fim dos tempos. Mais uma vez, Deus antecipa o conhecimento dos acontecimentos finais da terra. No capítulo 8 de Daniel, os animais usados para representar as nações já não é mais o leão, não é o urso, não é o leopardo e nem o dragão. Outros animais aparecem aqui. Vamos à leitura, Daniel capítulo 8, versos 3 até o versículo 6. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, levantei os olhos
E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Há um combate entre um carneiro e um bode. O carneiro baixa a sua cabeça e o bode também. E eles trocam marradas. É vital que consideremos um ponto. Carneiro e bode são animais usados dentro do ritual do santuário. Deus está chamando a nossa atenção para o santuário. Por isso que esses 2 animais foram escolhidos para esta visão. Em Israel, se uma pessoa pecasse, deveria oferecer um sacrifício. Tinha de trazer um cordeiro perfeito e sem manchas. E a pergunta é, por que perfeito e sem manchas? Quem que representa o cordeiro? Cristo? Aí eu te pergunto, Jesus cometeu algum pecado? A resposta é, absolutamente não. Ele nunca pecou. Mas Jesus se tornou um ser humano em nosso lugar, assumindo a culpa do pecado. Jesus, o Cristo perfeito, era representado pela ovelha perfeita e sem manchas. Como pecadores, não podemos entrar no santuário sem oferecer um sacrifício. No lugar do segundo compartimento do santuário, o Santíssimo, está a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, com a santa lei de Deus em seu interior, e sobre a tampa, querubins. Entre os seres celestes se manifesta a glória de Deus. Oferecemos sacrifícios porque foram os nossos pecados que levaram Cristo para a cruz. Comparecemos diante de Deus como culpados pecadores, mas ao oferecermos o nosso sacrifício, o peso dos pecados é erguido dos nossos ombros e a angústia da culpa é retirada do nosso peito. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pastor, eu tenho que sacrificar um animal, então não precisa. Não precisa mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto por você. Seu sangue foi derramado por nós. No antigo santuário, o sacerdote recolhia o sangue e entrava no santuário. Ali, no compartimento conhecido como lugar santo, ele lança o sangue do animal na cortina, que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O sacerdote ali é o representante do pecador. Jesus representa a você e representa a mim diante do trono do Pai. Você e eu somos a preocupação, o peso do seu coração. Nossa dor o atinge. Ele é sensível às nossas dores e aflições, desilusões e sofrimentos, porque temos um representante no santuário celestial, Jesus Cristo. Uma vez ao ano, acontecia uma festa especial, a festa da purificação do santuário. O cordeiro e o bode eram animais usados para um sacrifício especial feito no último dia da festa da purificação do templo, no dia do julgamento. Vemos juntos na visão do capítulo 8, este cordeiro e este bode, porque Deus está apontando para o fim dos tempos, para o juízo final, para a purificação do templo. Em Daniel, no capítulo 8, versos 20 e 21, isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos juntos? Versículo 20 e 21 do capítulo 8, aqui de Daniel.
Diz assim a Bíblia: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Para entender a visão, precisamos buscar informações na história. O primeiro rei da Grécia foi Alexandre o Grande. O cordeiro representava a Medopérsia, o bode, a Grécia, e o primeiro rei, Alexandre. Os animais do santuário evidenciam que Deus não está tratando sobre mudanças políticas, mas sim mudanças religiosas. Em Daniel 2, vimos Satanás atacando a autoridade de Deus. Em Daniel 7, o arqui-inimigo lança seus ataques contra o reino de Deus. Mas em Daniel 8, o enganador ataca a verdade de Deus no final dos tempos. A Bíblia nos diz que o cordeiro possuía 2 chifres, um menor e outro que era maior. Os 2 chifres representam a coligação entre a Média e a Pérsia. Já o tamanho diferente significa que a Pérsia, o maior, dominou sobre a Média. Os persas eram muito mais fortes do que os medos. E eles surgiram depois, conforme estava profetizado. Como já lemos em Daniel, capítulo 8, versos 4 e 5, o Império Grego surgiu do Ocidente. O bode, que representava a Grécia, veio sem tocar no chão. E foi exatamente isso que aconteceu quando a Grécia derrotou a Medopérsia. Vamos ao versículo 8 de Daniel, capítulo 8. Há uma complementação importante para entendermos, porque diz que o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Alexandre o Grande, que era o chifre grande, quando foi quebrado, ele estava no auge da sua fama, das suas conquistas e do seu poder, e ele morre prematuramente. Em seu lugar, como sucessores, surgiram 4 generais que tomaram conta do império. Assim como o leopardo de Daniel 7 representa a Grécia, como as asas do leopardo representam conquistas rápidas, como as 4 cabeças representam os 4 generais do reino de Alexandre, que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, também o bode, que corre velozmente e não toca o chão, representa Alexandre o Grande. Um desses chifres, ou uma das 4 divisões da Grécia, tornou-se naturalmente a líder do império, um pequeno chifre. Já lemos sobre este pequeno chifre em Daniel capítulo 7, que surge após Roma. Agora, lemos no capítulo 8 que de uma das divisões da Grécia, ou região do ocidente europeu, surgiu este pequeno chifre. Veja que dado interessante. Vamos ao versículo 9. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Portanto, Roma pagã começou a crescer para o sul e para o oriente. O governo de Roma abre caminho para o surgimento de um poder religioso. O que acontece no verso 9 é um crescimento horizontal. O Império Romano se espalha pela Europa. Ele vai se difundindo. Na continuação, nos versículos 10 e 11, vamos ver que esse não é um poder político, mas um poder religioso, porque diz que esse chifre pequeno cresce e toca o céu. Toca no príncipe do exército. E quem é o príncipe do exército? Jesus Cristo. Esse poder elevou-se até o príncipe do exército. Mantenha Daniel 8 marcado. E vamos comigo para o Novo Testamento. Vamos para 2 Tessalonicenses.
E vamos ler no capítulo 2, versos 3 e 4, um pouco mais dessa manifestação do homem da iniquidade, da apostasia, da perdição. Diz assim a Bíblia nos versos 3 e 4 de 2 Tessalonicenses 2. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 8, segundo o capítulo 7 de Daniel. Haverá um poder político-religioso, cujo líder reclamaria os privilégios, os atributos, as prerrogativas que pertencem apenas a Deus. Dentre esses, ele pretenderia mudar a lei de Deus. O profeta descreve uma apostasia ou um abandono da verdadeira palavra de Deus. Daniel 8 continua com o mesmo tema, tratando exatamente deste ponto. Vamos voltar a Daniel 8. Vamos para os versículos 12 a 14, porque o que você vai ler agora aqui é surpreendente, é o centro, o ponto mais importante deste capítulo. Diz assim, versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Um poder político religioso que se projetaria e buscaria destruir a verdade sobre Jesus e o sacrifício. Todos os tipos de intercessores seriam criados em substituição a Jesus. Seriam imaginados e disponibilizados todos os tipos de penitências para obscurecer a intercessão única de Cristo. A verdade sobre Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens, seria jogada no chão. A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho da obediência a Deus para homens e mulheres, seria substituída por tradições humanas. Em Daniel 8,14, a Bíblia diz de um período de 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs significam dias. E no final deste período, os pecados seriam purificados pelo juízo final de Deus na terra. A luz celeste brilharia sobre a terra, sobre todos os seres humanos, antes do tempo do fim. E eles saberiam tudo sobre Jesus, o Cordeiro sacrificado. Todos saberiam que Jesus é o sacerdote, que Ele é o único que perdoa. Conheceriam a misericórdia e o poder de Jesus e a legítima lei de Deus. Neste verso, existem 3 pontos. Aparece um período de tempo, os 2.300 dias. Fala de um lugar, o santuário, e um evento, a purificação deste santuário. Vamos começar com o tempo. Seriam esses 2.300 dias literais? E a resposta é não, porque a Bíblia nos dá uma importante informação. Quando vamos para Daniel, no capítulo 8, versículo 17, diz que esta visão das 2.300 tardes e manhãs se refere ao tempo do fim, aos últimos dias. Ou seja, esse período de 2.300 dias acaba quando o tempo do fim começa. E no tempo do fim, a verdade de Deus seria restaurada. Então, nós estamos falando dos momentos finais da história da humanidade. Esses não são 2.300 dias literais. Agora, onde está a prova disso, pastor? Conforme Ezequiel capítulo 4, versículo 6, um dia profético é igual a um ano literal. Então, os 2.300 dias representam 2.300 anos. No próximo programa, nós vamos tratar sobre Daniel capítulo 9 e entender quando esse tempo começa e vamos entender também
quando esse tempo termina. Mas hoje nós vamos ficar nos eventos do capítulo 8. No capítulo 7, a Bíblia nos falou de 2 santuários. O terrestre construído por Moisés, como uma maquete, e o santuário celestial, o verdadeiro santuário que foi erigido e estabelecido por Deus. Surge oportunamente uma pergunta: qual é o significado da expressão em Daniel 8,14, purificação do santuário? No santuário hebreu, cada dia ovelhas eram sacrificadas no pátio sobre o altar de holocaustos. Cada dia, os pecadores vinham ao pátio para sacrificar animais. O sangue das vítimas era levado para o lugar santo, que é o primeiro compartimento no santuário. Mas apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário para realizar um cerimonial muito solene. Ele fazia isso no último dia do ano judaico, chamado Yom Kippur. Era esse dia muito especial para cada judeu. Cada parte do santuário representa alguma coisa sobre Jesus e a sua vida. O cordeiro sacrificado no pátio representava Jesus morto fora do santuário celestial. Em outras palavras, aqui no mundo. Após a morte de Jesus como cordeiro expiatório aqui na terra, ele ascendeu ao céu e entrou no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Jesus é o cordeiro sacrificado e o sacerdote que vive. Uma vez por ano, no ritual hebraico, o sumo sacerdote se apresentava ante a presença de Deus, diante da arca do concerto. Ali, diante do tabernáculo, no final do ano judeu, o povo se reunia para um exame profundo e último de seus corações, para a última purificação da alma e o último comprometimento com a lealdade e a obediência. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário e se apresentava no lugar santíssimo. Jesus disse que no fim dos tempos, após 2.300 dias, o santuário seria purificado. Em algum momento do tempo, durante o fim, começaria um julgamento. Nestes tempos, Deus fará um último apelo para homens e mulheres se entregarem a Ele, provarem a sua misericórdia, viverem em sua graça e abrirem os seus corações. Cristo será exaltado novamente perante todo o mundo. Como Salvador de cada ser humano, a luz irá alcançar os confins da terra. Jesus Cristo será exaltado sobre todas as ideologias, todas as tradições e religiões. Cristo será exaltado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sob a luz da purificação do santuário do juízo final, Jesus será exaltado como o nosso sumo sacerdote, aquele que nos conhece intimamente e sabe de todas as nossas preocupações, sabe das suas dores, sabe dos seus medos, sabe dos seus traumas. Nos últimos dias, o santuário seria purificado. E depois da purificação do santuário celestial, Jesus Cristo volta para nos levar para toda a eternidade. Quer você estar pronto para esse dia? Quer estar preparada para esse dia? Se sim, feche os olhos e vamos juntos orar. Senhor, ao entendermos melhor sobre o santuário celestial, entendemos o Teu amor e como o Senhor conduz toda a história. Sabemos que muito em breve Jesus Cristo vai voltar. E é por isso que nós nos consagramos inteiramente ao Senhor, para que o Senhor nos prepare e no dia da volta de Cristo estejamos todos prontos para receber a coroa da vida eterna. Permanece ao nosso lado hoje e sempre, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.